Saudações a todos, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. Dessa vez vamos dar continuidade ao vídeo que foi feito, que foi veiculado dias atrás sobre o ingresso do Sol em Escorpião e agora com a chegada da Lua na mesma posição que o Sol, que vai acontecer no dia 28 de outubro e esse período inaugurado nesse dia vai se estender até o dia 26 de novembro. É um período de quase um mês, é a lunação inteira até a lunação seguinte. O que implica essa lunação e na verdade até uma continuação desse movimento aí do ingresso do Sol em Escorpião, né, que vai tudo acontecer mais ou menos concomitantemente. Ocorre que essa lunação ela vai acentuar alguns pontos já identificados lá naquele ingresso, especialmente os pontos mais difíceis. Isso mesmo, os pontos mais difíceis é que vão ser acentuados. Então se segura, porque aí vem a descrição do que a gente tem que esperar, como é que a gente tem que rebolar para sair dessa chuvarada, dessa saraivada de situações que a gente vai enfrentar durante um mês inteiro. Bom, primeiro eu vou descrever em astrologuês, para depois traduzir, os aspectos que a gente vai enfrentar. Vamos lá, a lunação que ocorre em 4 graus de Escorpião vai estar em oposição a Urano. Lembra que eu falei isso aí no vídeo do ingresso do Sol em Escorpião, não é? Aqui vai estar acontecendo isso no grau exato, no clímax do aspecto, no ponto fulcral da coisa. Outro aspecto muito importante que vai acontecer durante o período, já vai estar no próprio mapa da lunação, já está ocorrendo, e com mais precisão do que estava lá no ingresso do Sol, é a quadratura de Marte com Saturno e também agora com Plutão. Os dois aspectos favoráveis durante a fase são a conjunção de Mercúrio e Vênus, que é uma conjunção que acontece quase todos os meses, corriqueira bastante essa situação, essa conjunção desses dois fatores, e o sextil de Saturno com Netuno. O que significa tudo isso? Vamos tentar começar pela parte mais difícil, porque realmente, embora a gente até queira dar uma suavizada na situação toda, me parece, pelos aspectos que estão ocorrendo, pelo decorrer dos trânsitos de planetas lentos, de todas as configurações presentes, que de fato o mês de novembro não vai ser lá muito fácil. É um período de bastante conflito, de bastante dificuldade, tanto em nível individual quanto coletivo, sobretudo coletivo. Vocês que já assistiram o vídeo do ingresso do Sol em Escorpião devem recordar que eu mencionei a oposição do Sol com Urano. Aqui a oposição do Sol e da Lua, o que é muito mais intenso, porque não só a imposição das vontades, das originalidades, a rebeldia contra toda e qualquer forma de conformismo ou de cerceamento da liberdade, da forma original, criativa, independente de pensar, que aquilo já é uma coisa bem difícil durante uma fase como essa, isso se multiplica por 2, por 3, por 4, fica muito intenso, até porque as emoções, regidas pela Lua, ficam muito mais exacerbadas durante essa fase. Há uma descontinuidade nas emoções. Quem nasce com isso, para você ter uma ideia, no mapa de nascimento, Lua em dificuldades, em aspectos difíceis com Urano, costuma ter um comportamento meio variante em termos emocionais. Acorda de manhã de um jeito, de tarde variou muito mais intensamente do que a média. Todo mundo varia as emoções, mas esse aspecto indica uma variação muito mais intensa e muito mais frequente. Isso para o coletivo é complicado, porque nós estamos lidando com uma das coisas que a Lua rege, a Lua e Urano, que é a massa, o comportamento de massa. Sem termos esse aspecto ocorrendo ainda. Nós já estávamos vendo semanas anteriores ali passeatas e situações bastante complicadas na região do Equador, por exemplo. Esse fator ele pode desencadear revoltas que estavam latentes. Quando eu uso o termo revolta, não significa que de repente todas as massas vão se levantar contra governos e tudo mais e sair quebrando o pau em tudo quanto é lugar. Em alguns lugares pode ser precisamente isso, mas não é em todo lugar, sob todos os aspectos, sob todas as hipóteses e circunstâncias. Mas que essa predisposição faz com que as relações interpessoais, as situações coletivas, elas entrem em ebulição. Não há muito meio termo. As expressões emocionais
e que vão permear as expressões ideológicas do período, vão tomar conta, né? A coisa fica mais exacerbada e você pode ver, presenciar em si mesmo, nas relações entre as pessoas, nas ruas, nos noticiários e tudo mais, uma confrontação ainda maior entre o que algumas facções acham sobre uma determinada realidade e aquilo que realmente é. O problema é que ninguém sabe exatamente o que realmente é e tenta impor o seu próprio modelo. O que nos leva a concluir que vai ser um período de bastante difícil diálogo. A gente pode ver aí políticos de diferentes países trocando farpas, né, outra vez, né, para variar. Gente numa mesma empresa que estava com mágoas guardadas e que de repente vai trazer aquilo ali à tona. Coisas que nos últimos 2 meses, aproximadamente, né, anteriores à alunação, estavam também aqui, ó, entaladas na garganta, começam a ser expostas pelas pessoas envolvidas. Um vem tomar a iniciativa de falar aquilo que não gostou, ninguém perguntou e o sujeito resolve provocar, e aí vai ter uma resposta que vai falar o que quer e vai ouvir aquilo que não quer. Então aquele que recebe esse tipo de comunicação tem que ter uma frieza muito boa, tem que ter um treino emocional muito bom, uma inteligência emocional para poder desviar dessas provocações, que eu não estou me referindo a provocações acadêmicas ou piadinhas de internet, mas são provocações mais profundas, são coisas que emocionalmente tocaram a ambos os envolvidos. E por que esse tom grave? É para todo mundo ficar apavorado? Não, é para todo mundo saber como é que isso pode funcionar, porque pode, e saber como é que pode dar um jeito de contornar. A quadratura de Marte com Saturno e Plutão, ela é bastante complicada, né? Outro aspecto, outra configuração que também tem cheiro de fio queimado, carro enguiçado, luta contra autoridades ou ações autoritárias, né, desnecessárias e muitas vezes não muito corretas, né, sobre o coletivo. São explosões de fúria. As pessoas que são muito mais propensas a essas explosões de fúria podem estar numa fase de muito mais dificuldade de contenção. As vontades individuais são confrontadas por coisas que às vezes soam de forma absurda. Muitas vezes soam, muitas vezes são absurdas de fato, né, com restrições às individualidades, aquelas já mencionadas. O Marte quadratura Saturno costuma coincidir com uma frequência maior de situações em que o indivíduo, que é o Marte, né, que a sua expressão da individualidade de cada um, e o Estado, ou as forças de direção, de controle, as autoridades dentro de uma empresa, dentro do Estado, da família e tal. Tudo isso aí entra em conflito, o velho com o novo, a proposta inovadora com aquilo que é tradicional e considerado seguro. Isso vem acrescido de uma quadratura com Plutão, que não abarca só o indivíduo, que seria mais a linha marcial, né? De indivíduo para indivíduo, o combate individual, mas sim grandes contingentes populacionais. Esse aspecto também, sabendo que Plutão rege, entre outras coisas, os recursos provenientes da massa, significa que se esse fator, que é um gatilho, Marte passando ali, provocando essa quadratura, gerando esse ângulo, ele desencadeia todos os problemas latentes ligados a formas não muito competentes, digamos assim, de lidar com os fatores econômicos da coletividade. Eu não estou me referindo exclusivamente ao Brasil. Mais uma vez, estamos falando do mundo inteiro. Isso é uma tendência mundial, coletiva, que vai levar um mês inteiro. Então são rebuliços, né? São confrontações, descontinuidades, situações inesperadas, coisas que as pessoas achavam que estavam indo numa determinada direção, tem que mudar abruptamente para poder consertar ou para poder sobreviver. São situações bastante difíceis. Sempre com esse conteúdo mais conflituoso, mais emocional, mais purgador de algo que lá atrás, lá no passado, não foi muito bem, magoou, complicou, deu errado, e alguém vem, põe o dedo acusador e fala: você não fez isso, ou você fez aquilo, ou começa a classificar e rotular as pessoas, transferindo a responsabilidade que deveria ser de cada um de reformular uma determinada realidade, achando que outros que deveriam fazê-lo
quando não poderiam, querendo colocar para outros aquela solução de um problema que cada um deveria resolver aos poucos e por si próprios, né? Cada um individualmente um pouquinho. Isso é uma coisa muito característica desse conflito Marte-Saturno, sabe? Essa situação em que a pessoa diz assim, ela sente assim, ela age assim. Eu não quero assumir a responsabilidade pelos meus atos, porque deveria ter alguém mais responsável, deveria ter uma liderança que fizesse a coisa por mim. Poxa, então eu tenho que entregar a responsabilidade para terceiros, mas esses terceiros não fazem. Quando na verdade você tem que fazer, né? Tomar as rédeas da situação por si próprio. E parar de reclamar, bichinho. Parar de reclamar. Esse aspecto é chato pra caramba. As pessoas reclamam o tempo todo, né? Parece que encontra pelo em ovo, coloca problema onde não tem. E era tão fácil a pessoa apertar um botãozinho para ela mesma resolver. Mas não, tem que ser outra pessoa, porque assim eu posso reclamar e colocar a culpa no outro. Cuidado, esse tipo de coisa só atrapalha, só gera conflito. O que der para você resolver, resolva. O que não der para você resolver de jeito nenhum, você pergunta, não precisa atacar. Isso aí é uma maneira de você contornar. Tá? Você já sabe que essas situações vão se disponibilizar, vão se confrontar com você como indivíduo ou com você enquanto membro de grupos sociais. A coisa boa que está tão tênue, né, que está meio sobrepujada por esses fatores mais difíceis, mais tensos, é a conjunção de Mercúrio com Vênus, que a gente já até tem um vídeo aqui no nosso canal falando sobre Mercúrio em Escorpião, Vênus em Escorpião. Vale a pena vocês conferirem os efeitos possíveis, né, os resultados eventuais dessa conjunção. Você vai ver que é um aprofundamento, você vai ver que é uma descoberta de coisas que estavam ocultas para terceiros e ocultas para você mesmo. Você vai descobrir que há uma intensidade emocional, uma intensidade na hora de estabelecer laços e elos, na satisfação das suas necessidades, um imperativo na hora de você investir esforços, dinheiro, recursos para a obtenção de resultados a posteriori. Isso tudo faz parte dessa conjunção Mercúrio e Vênus, que ela é profunda e ao mesmo tempo poética, que é o lado mais legal, que faz com que as pessoas encarem as dificuldades exteriores, conferindo a elas um significado mais profundo, mais interno, que possa atenuar a essa pancadaria toda que ocorre ao redor. E a grande boa coisa mesmo é que, por causa da retomada do movimento direto de Saturno e em breve também do movimento direto de Netuno, o Saturno vai aplicar um sextil, um aspecto favorável de 60 graus dentro da circunferência zodiacal. Esse aspecto é muito favorável, porque o lado construtivo de Saturno e o lado sonhador, né, chega a ser bisonho, né, de Netuno. Então esse lado mais construtivo, pragmático, técnico, preocupado com a estruturação, e o lado imaginativo, sensível, fantástico, compassivo, né, que tem pena, piedade, que se doa, que se auto-sacrifica, eles estão harmônicos, tanto em termos de indivíduos que respondem a isso mais sensivelmente, alguns indivíduos vão responder mais sensivelmente a isso, quanto em termos de instituições e grupos sociais mais amplos, que seria a imposição, a tendência do coletivo a colocar-se de uma maneira mais pragmática, transformando em realidade, dando concretude a fantasias, a sonhos e aspirações desse coletivo. Então, é uma forma de dar formas, às vezes até por intermédio de formas artísticas, como exposições de arte, filmes cinema, que vão fazer a população pensar. Esse aspecto ele até já está em andamento. Haja vista aí a figura do Coringa. O Coringa que está nos cinemas, né? E ele é uma característica muito próxima de Saturno e Netuno, com uma pitada de Urano, né, nessas configurações. Ele que é um rejeitado social, ele que tem um problema psiquiátrico, que é uma coisa voltada para o simbolismo de Netuno, né? Netuno rege esses assuntos, dentro de uma Gotham City sombria, monocromática, que encerra os cidadãos dentro de um comportamento padrão, né, que é uma coisa saturnina. Esse fator aqui, dentro do coletivo nós, na vida real, vendo um filme como esse, ou vendo outras situações análogas à nossa vida,
despertam essa consciência. Então, uma maneira de você entender que nem sempre as suas convicções estão absolutamente certas, que nem sempre aquela pessoa que está numa situação difícil teve total responsabilidade, teve alguma, mas não teve total responsabilidade por estar naquela situação difícil, e que tem alguma coisa maior que interfere, e que de alguma forma o aspecto compassivo precisa ter um elemento técnico para ser colocado em prática. Isso é tão interessante nesse aspecto porque ele leva meses para terminar e acontece com força, com mais precisão, justamente no mês da alunação. É isso aí. Por enquanto, para a gente ter uma ideia de como é que a alunação vai nos atingir, tente calcular o seu mapa de nascimento e localizar o ponto 4 graus de Escorpião, em que ponto do seu mapa ele cai. Fica aqui a dica. Eu sou Carlos Holanda e, olha, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho para você receber sempre as novidades. E não esquece que se você quiser aprender astrologia, tem aqui os links para os cursos online e para a agenda de cursos e eventos presenciais. É isso aí, um grande abraço e boa sorte, hein?